Nós iremos ler Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo de número 21. Está escrito assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem atrás de nós, gritando. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, vendo, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Versículo 26. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Você pode sentar-se no seu lugar em nome de Jesus? Quero meditar com você sobre a persistência desta mulher diante da adversidade, da luta. Meus irmãos, tem coisas na vida que fogem do nosso controle. Há situações que acontecem que estão além da nossa força para resolver. Está além do nosso entendimento, está além do nosso recurso. Às vezes a vida nós somos pegos por situações em que nos encontramos e para nós parece que estamos perdidos, sem saída, mas é nesse momento que nós somos desafiados a viver pela fé, a exercer a palavra de Deus que já foi liberada sobre a nossa vida. E essa história dessa mulher cananeia, essa mulher em que a sua nacionalidade, o seu nome não é citado, mas a sua história é citada em 2 evangelhos, mostrando a importância da atitude de persistência dessa mulher em receber o milagre na sua casa, em receber a libertação da sua filha. E se você, no momento da adversidade, das lutas, das provações do dia a dia, você ser alguém persistente, você também viverá os milagres do Senhor na sua vida. Você também vai usufruir de todas as promessas que já foram liberadas sobre a sua vida na cruz do Calvário. Amém? Eu quero meditar de forma específica dessa história com você, o versículo 23. Amém? O versículo 23 do capítulo 15, onde está escrito assim: Ele, porém, não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. Então, essa mulher, diante da adversidade, da sua luta, da sua dor, do sofrimento da sua filha, ela teve fé que Jesus podia fazer algo em relação àquela situação em que ela estava vivendo. E ela descobriu que Jesus estava próximo do lugar em que ela morava. E essa mulher resolveu sair da sua casa e ir até onde Jesus estava. E quando ela chegou, ela começou a clamar por Jesus, por socorro, por ajuda. E ela gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, me socorre, me ajuda. E essa mulher gritava, e quando ela gritava, implorava, pedindo ajuda de Jesus, Jesus, ouvindo as suas palavras, Jesus ficou em silêncio. Amém, irmãos? Jesus ouviu as palavras daquela mulher, Jesus viu o clamor daquela mulher, mas Jesus
não lhe respondeu. Jesus ficou em silêncio. E há momentos em nossa vida que nós nos encontramos em situações como essa mulher, em que estamos passando por situações além da nossa força, além da nossa compreensão, além do nosso recurso. Estamos clamando a Deus e parece que Deus está em silêncio. Parece que Ele não responde. Parece que nada acontece. Mas nós aprendemos com a história dessa mulher que no momento em que parece que Deus está em silêncio, nós precisamos ser persistentes, exercendo a fé. Devemos ser persistentes, permanecendo na presença de Deus, clamando a Deus por um milagre, porque Deus tem um tempo certo, um tempo oportuno para todas as coisas. Então, somente no momento em que parece que Deus está em silêncio, nós precisamos ser persistentes, perseverar, permanecer, continuar clamando. Então, quando na sua vida parecer que Deus está em silêncio, continua persistindo, continua buscando, porque Deus não está indiferente à sua necessidade. Deus não está indiferente à sua dor. Deus não está indiferente à sua luta. Então essa mulher clamou, pediu ajuda, pediu socorro a Jesus, mas Jesus não lhe falou palavra nenhuma. Jesus ficou em silêncio. E quando Jesus estava em silêncio, ela continuava clamando, insistindo, perseverando, buscando, a ponto dos discípulos de Jesus ficarem incomodados com a situação, e irem até Jesus e pedirem: mestre, despede esta mulher, manda ela embora, porque ela vem atrás de nós gritando, não é? Ela vem atrás fazendo escândalo. Aquela mulher, naquilo que parecia ser o silêncio de Jesus, diante da sua dor, diante do seu sofrimento, ela continuou buscando. Por que Deus se cala diante de algumas situações? Porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Amém? Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Há milagres que Deus tem para a nossa vida, em que no momento atual nós não estamos preparados para receber esse milagre. Então o que Deus faz? Deus nos aperfeiçoa no caminhar. Deus molda o nosso caráter, a nossa personalidade no caminhar, para que possamos receber aquilo que Ele tem para a nossa vida. Às vezes são decisões que nós temos que tomar para viver aquele milagre, e nós não estamos tomando essas decisões, e o Senhor está ali aguardando tomarmos essas decisões, e Ele já nos orientou, já nos direcionou sobre o que precisa ser feito, e nós continuamos insistindo a Ele por um milagre, sem tomar a decisão que necessita ser tomada para viver aquele milagre. Então Deus permanece em silêncio, porque era um tempo oportuno para todas as coisas. Amém? Amém. Diante do silêncio de Deus é necessário confiar, irmãos, que Ele está no controle de tudo. Essa mulher, diante do silêncio de Jesus, ela continuou confiando, por isso ela continuou clamando, por isso ela continuou pedindo: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão, tenhas misericórdia. Ela continuou clamando, pedindo, mesmo Jesus em silêncio, mesmo Jesus não falando palavra nenhuma a ela. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando parece que Deus estiver em silêncio na situação que você está vivendo, continue confiando. Deus está no controle de tudo. Ainda que eu não entenda, ainda que essa situação seja maior do que a minha força,
maior do que o meu recurso, Deus continua no controle de todas as coisas e Ele tem um tempo oportuno para cada situação. Amém? Glória a Deus. Então, mesmo sem saber a razão do silêncio de Deus, o tempo que Ele se cala é um tempo de aprendizado. Até o silêncio de Deus é ensino para nós. É momento de aprendizado, é momento de crescermos em intimidade com Deus, é momento de buscarmos mais a presença do Senhor, é momento de perseverarmos nas boas obras, na sã doutrina, mesmo parecendo que Deus está em silêncio diante daquela situação que nós tanto estamos clamando a Ele por um milagre. Você está aqui clamando a Deus por um milagre na sua família há anos e parece que nada acontece, clamando por um milagre na sua saúde há anos e parece que nada acontece. Continue exercendo a sua fé, continue persistindo, continue confiando que o Senhor está no controle, continue clamando na provisão de Deus sobre a tua vida. Ele tem um tempo oportuno para cada situação. Tem coisas que se Deus nos der agora, que até pode ser a nossa necessidade nesse momento, se Deus nos der agora, nós iremos desperdiçar, por falta de sabedoria, por não ter estrutura para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então Deus vai nos aperfeiçoando. Lembra de Davi? Davi foi colocado no pasto para cuidar das ovelhas do pai, e ali no pasto foi um lugar de tratamento de Deus com Davi, em que Davi teve que enfrentar as feras, lutou contra um urso, lutou contra um leão, e tudo aquilo ali era Deus capacitando Davi para um propósito mais à frente: enfrentar o gigante, tornar-se rei de Israel. Então Deus foi preparando, Deus foi moldando. Lembra de José? Antes de ser governador, teve um processo, teve um caminhar, até ele chegar no palácio de Faraó, ser apresentado como governador, segunda maior autoridade do Egito. Ele precisou passar por um processo. Ele precisou mostrar integridade, fidelidade a Deus. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus, foi servir na casa do Potifás, foi tentado pela esposa do Potifás, foi preso porque permaneceu fiel e não caiu na tentação, e a esposa de Potifás tramou contra ele. Na prisão foi esquecido por os seus companheiros, a qual ele interpretou o sonho, mas José permaneceu fiel a Deus, confiando que o Senhor estava no controle daquela situação que ele estava passando, a ponto de Deus o colocar como governador do Egito, e ele entender quando os irmãos dele chegaram diante dele chorando, assustados, Ele disse: não chorem, não se assustem, Deus me trouxe primeiro para este lugar, para que houvesse salvação de vidas. Então José sabia que Deus o levou para aquele lugar, para que vidas pudessem ser salvas. Por quê? Porque Deus sabia que viria um tempo de fome na terra, em que a casa de Jacó precisava ser preservada, para que daquela casa um povo nascesse, e o Messias viesse sobre a terra daquele povo, daquela descendência. Diga glória a Deus. Então há um tempo oportuno de Deus para todas as coisas. Quando parecer para você que Deus está em silêncio, continue confiando, continue buscando, continue servindo a Deus com fidelidade, com amor, com zelo. Continue dando o teu melhor, continue se desviando do mal, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Deus ficar em silêncio não significa que Ele não está interessado naquilo que nós estamos passando, que Ele não está interessado na nossa situação. Jesus ficar em silêncio diante da situação daquela mulher não significava que Ele não se importava com ela, que Ele não estava interessado na vida daquela mulher.
É interessante aqui em Mateus, você pode abrir, por favor? Mateus capítulo 10 fala sobre o cuidado de Deus conosco, que mostra que Ele se interessa pela nossa vida, pelas nossas lutas, pelas nossas dores. Mateus 10, 29. Amém? Mateus 10, 29 está escrito assim: não se vendem 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo todo da cabeça estão o quê? Contados. Jesus está dizendo, nada acontece sem que o Pai saiba. E até o cabelo da cabeça de vocês, Ele tem tudo contado. Então Deus se importa com você. Deus vê o teu sofrimento. O silêncio de Deus diante do teu clamor em alguns momentos não significa que Ele não está interessado. Amém? O silêncio de Deus diante do teu clamor em alguns momentos não significa que Ele te abandonou, que você foi deixado de lado, que você foi esquecido pelo Senhor. Veja o que está escrito em Salmos 139. Salmo 139, verso 7, está escrito assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Amém? Então o fato de Deus se calar em momentos em que você clama a Ele não significa que Ele te abandonou. Jesus, em ficar calado diante do clamor daquela mulher, não era um abandono, não era uma indiferença de Jesus quanto ao sofrimento, a dor, a luta que aquela mulher estava passando. Lembre que eu falei, há um tempo oportuno para todas as coisas. Jesus falou para aquela mulher que Ele tinha vindo primeiro para os judeus, que não era tempo, que não era certo Ele tirar a comida da mesa, né? E dar aos cachorrinhos, lançar fora. E aquela mulher muito esperta, ousada, persistente, disse: mas Senhor, até as migalhas se caem da mesa dos senhores, comem os cachorrinhos. Aquela mulher sabia que Jesus podia fazer algo em relação a ela. Aquela mulher creu, teve fé que Jesus podia fazer algo. Mesmo de início, Jesus ficando calado, sem falar nada. Mesmo os discípulos tentando persuadir Jesus a mandar aquela mulher embora. Imagine quantas pessoas não podem ter falado para ela também: se cala, mulher. Se fosse hoje, alguém falaria assim: você está passando vergonha, mulher. Para de fazer escândalo no meio da rua, né? Que vergonha. Mas aquela mulher não estava se importando com o que os outros iriam pensar. O que aquela mulher queria era o agir de Cristo na vida dela, o agir de Cristo na vida da filha dela. O que aquela mulher queria era ver sua casa liberta do espírito imundo que estava agindo na vida da sua filha. E ela continuou persistindo, continuou clamando. O fato de Deus ficar em silêncio diante de situações que você passa, não significa que essa situação não tem uma solução. Amém? O fato de Deus ficar em silêncio em determinadas situações, determinados clamores que fazemos a Ele, não significa que não há solução. Abra sua Bíblia em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. É escrito assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está onde? Maior é o que está em nós do que o que está onde, amados? No mundo. Maior é o Senhor.
Ele se calar diante de uma situação não significa que aquela situação não tem solução. Ele é poderoso. Amém? Ele é poderoso, Ele é soberano, e há um tempo oportuno para todas as coisas. Então aguarde com paciência no Senhor, continue perseverando, continue sendo persistente, como essa mulher Ciro-fenícia, e você certamente irá viver o milagre do Senhor na sua vida. E aí Jesus se admirou com a fé dessa mulher, com a ousadia dessa mulher. Jesus se admirou com a resposta que ela deu. Jesus disse: quão grande é a fé dessa mulher. Vai-te em paz, minha filha. Seja feita tudo conforme você crê. E naquele instante o que aconteceu? O milagre chegou na casa dela. A filha foi curada, foi liberta, restaurada. Diga glória a Deus. Então, em nome de Jesus, não pare diante das adversidades. Continue sendo persistente. E se parecer que Deus está em silêncio, não desanima. Há um tempo oportuno para todas as coisas.